Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida. E vou trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Olha, não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não paga nada. Irmãos, e o tema que eu gostaria de deixar para você é sobre 4 coisas que todo cristão tem que parar de fazer. Olha, irmão, segundo o IBGE, no último censo que houve aqui no Brasil, 87% dos brasileiros foi declarado, denominado cristão. Agora a questão é, mas será que as pessoas sabem o que é realmente ser cristão? Será que o Brasil tem melhorado ou piorado nos últimos anos por causa dessa enorme quantidade de religiosos? Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, cita 3 vezes a palavra cristão no Novo Testamento. E a palavra cristão significa no grego pequenos cristos. Ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 26, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez porque o comportamento deles e as suas atividades eram muito parecidas com a de Jesus. Infelizmente, irmãos, a palavra cristão tem perdido seu significado e geralmente é utilizado para descrever alguém que é religioso ou alguém que tem bons valores, na vida, segue bons valores, ao invés de referir a um verdadeiro seguidor de Cristo. Muitos se consideram até cristãos, simplesmente, irmãos, porque vão à igreja, porque gastam ou gostam de fazer o bem aos outros. Mas ser uma pessoa boa, irmãos, não torna a pessoa um cristão. É preciso se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu na cruz para carregar sua culpa e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que você seja perdoado e receba a vida eterna. A partir daí, a pessoa precisa obedecer à palavra de Deus, pois esta é a marca verdadeira do cristão. Olha, quando a gente abre a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 2 e 6, olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos e conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, diz a palavra de Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, tem buscado guardar os seus mandamentos, então você precisa parar de fazer 4 coisas muito importantes que precisa parar de fazer. Primeira coisa que o cristão tem que parar de fazer é o seguinte, é ser um cristão só de fachada, ou melhor, só de aparência. Irmãos, olha só, ir à igreja e dizer amém para tudo, isso aí é fácil, Tudo que o pastor fala amém, isso é muito fácil. Mas a sua vida será provada fora da igreja, no relacionamento com a sua família, com os seus amigos e vizinhos, com o patrão, com os empregados. Você mostrará que é um cristão de verdade através do seu bom comportamento, do seu linguajar, a forma de falar, das suas roupas, daquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você participa. Afinal, o que adianta, irmão, citar versículos,
falar do amor de Deus o tempo todo, no dia a dia, maltrata as pessoas, faz fofocas, cria intrigas, busca vingança, não paga as pessoas que devem, irmãos, então a pessoa não pode ser cristão de aparência. Jesus chamou pessoas que agem desta forma, ele falou que essas pessoas são hipócritas. Olha só Mateus capítulo 23, 27 e 28. Diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheira mal. Então, irmãos, está aí a primeira coisa que o cristão tem que parar de fazer é ser cristão de aparência. Se as nossas atitudes não condiz com a fé que professamos, até na hora de colocarmos a vida em ordem, está na hora de fazer isso. Colocar a vida em ordem para não dar mau testemunho diante daqueles que estão de fora e que sabem que nós somos cristãos. A segunda coisa que a pessoa tem que parar de fazer é se achar superior às outras pessoas. Olha, irmãos, o fato da gente crer no Filho de Deus, em Jesus, não faz de nós pessoas melhores que ninguém. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, independente da crença ou da descrença, se a pessoa é ateu ou não, independente da etnia, da classe social, e outros fatores. Por isso, irmão, nós temos o dever de amar, respeitar a todos, mesmo que até não concordamos com as suas práticas. Irmãos, a fé e o conhecimento que temos hoje só foi possível porque Deus demonstrou o amor e graça por nós. Por isso, em vez de nós sentirmos melhores do que os outros, devemos nos sentir gratos e respeitáveis e responsáveis por dar um bom testemunho de que Deus fez em nossas vidas. Uma outra coisa que o cristão tem que parar de fazer é achar que só orar pelos necessitados é suficiente. Só orar. Aí eu oro e isso resolve. Não é assim que funciona. Olha, de acordo com uma pesquisa, uma pesquisa que foi feita na página de uma página cristã no Facebook, fizeram a seguinte pergunta: o que vocês acham que podemos fazer para ajudar as pessoas necessitadas e que moram na rua? Por incrível, irmãos, que pareça, a maioria das respostas foi o seguinte: olha, devemos orar e jejuar por elas. Ou seja, inconscientemente as pessoas pensam que ao orarem, Deus enviará anjo do céu com sacolas de roupas, com sacolões, com alimento, remédio e dinheiro e vai distribuir e vai socorrer aquelas pessoas. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, irmãos, que a fé sem a obra é morta. Está lá em Tiago 2,14. Ou seja, precisamos ter atitudes que demonstrem que acreditamos. Caso contrário, irmãos, só orar não basta. Veja o que Deus disse ao povo de Israel, que fazia jejuns e orações, mas não praticavam. Olha, a palavra do Senhor diz o seguinte: o jejum que desejo não é este, o tipo de jejum que eles faziam. Mas ele disse, olha, o tipo de jejum ou de sacrifício que eu quero é partilhar comida com o faminto, abrigar os pobres, desamparados, vestir o nu que vocês encontrarem, ajudar o próximo de maneira em geral. Então, se a pessoa ora, se a pessoa jejua e a pessoa não faz nada, irmãos, está errado.
Imagina que eu chego na tua casa e você fala, pastor Wellington, eu falo, oi, e você diz, pastor, eu estou passando necessidade, estou desempregado, estou passando fome, não tem nada para comer. E eu falo assim, minha irmã, senta aí, ajoelhe que eu vou orar pela irmã. E aí eu levanto aquele grande clamor, eu oro pela irmã e eu saio daquela casa e digo, irmã, tenha fé que Deus vai abrir porta para você. Meus amados irmãos, olha, o que adianta eu orar se eu não ajudar, se eu não fizer aquilo que tem que ser feito? A oração só, irmãos, tem que estar acompanhado, a fé, que é a oração, né, da fé, tem que estar acompanhado das obras também. Olha, Deus com certeza irá abrir a porta para aquela pessoa. Mas, se você parar para observar, foi Deus que me mandou lá para ajudar, para abrir a porta. O recurso que ela precisava, Deus acabou de mandar através de mim, se eu posso ajudar. Então, eu vou ter que ser um instrumento, eu tenho que ser um instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia fala também, não me lembro o versículo, que diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Outra coisa que o cristão tem que parar de fazer é falar mal, irmãos, de cristão de outras igrejas, outras denominações, por causa das doutrinas que são diferentes. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros. Está lá em João 13:35. Mas o que vemos hoje em dia, são cristãos criticando uns aos outros, ofendendo-os, até mesmo nas redes sociais, por causa de doutrinas e de ponto de vista diferente. Isso, irmão, só vai gerar divisão, contenda, e isso aí acaba dando mau testemunho para aqueles que ainda não conheceram, não tiveram encontro com Jesus. Eu sei, irmão, que nós devemos examinar a Bíblia e julgarmos todo o ensinamento, né? Julgarmos os ensinamentos errados que são pregados por aí. Mas o que nos faz cristãos é a nossa dependência do nosso Salvador e nos esforçarmos para cumprir os seus mandamentos. Por isso, não devemos julgar ninguém, pois só Deus conhece o coração de cada pessoa. Jesus disse, sabe o que, irmãos? Lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, olha só o que Jesus diz. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, né, também serão usadas para medir a vocês. Irmãos, estas foram 4 atitudes, né, que acredito que todo cristão precisa parar de praticar, caso esteja praticando, pois a marca do verdadeiro seguidor de Cristo é o amor, a obediência à palavra de Deus. Então tá aí esta palavra que eu deixo para você. Se caso esta palavra falou o teu coração e está de acordo com a palavra de Deus que foi falado para você, pega esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com aqueles que estão precisando desta palavra. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, não esqueça do like. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.